Amém, meus queridos? Eu quero falar nessa noite, então, sobre o melhor pai do mundo. Eu quero falar sobre pai, mas não sobre um pai terreno, embora que aqui nas lições nós podemos tirar e daí depois nós podemos até nos espelhar, nós podemos, e essa é a vontade de Deus, que nós possamos refletir a imagem, como o filho, o nosso irmão mais velho, o primogênito desse pai, falava: quem vê a mim vê o pai, eu sou a expressão exata, eu consigo expressar o meu pai. Nós também, nas nossas ações, nós como pais, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos expressar. Tem gente que olha para mim e fala assim: você é filho do pastor Mário. Eu fico assim, mas o que é? Ah, não, você tem o jeito dele, você tem... E assim cada um, às vezes nós vemos pessoas, às vezes a gente já ouviu pessoas que têm um caráter muito jóia, uma pessoa bacana assim, e daí, nossa, olha, quem que é aquele? É filho de quem? Fulano. Ah, só podia ser. O que a pessoa está falando? Olha, tinha que ser, porque o pai é uma pessoa de caráter nobre e o filho puxou. Nós precisamos ser esses filhos desse pai, do melhor pai do mundo. Nós precisaríamos, as pessoas a olhar para nós, falar assim: esse daí é filho de Deus. Esse daí, por quê? Como que você sabe? Porque, cara, ele expressa o amor do pai, ele é amoroso, ele tem a paciência, ele transmite graça, são tantas qualidades, características. E eu queria começar a falar essa noite sobre o melhor. Eu não passei para vocês, mas se vocês puderem colocar aí, fazer agora aí, o melhor pai do mundo, né? E depois, durante aí, vocês podem colocar, mas eu queria começar a ler os temas, os versículos aqui. Eu quero ler 3 versículos. Vamos para os versículos, daí depois vocês podem fazer aí, se der tempo, se não, tudo bem. Eu queria começar com João 3,16, um versículo muito conhecido. João, pode ser na NVI, tá? João 3,16. Porque Deus, esse pai, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de um modo tão grande, que Ele pegou o seu Filho, seu único Filho, para que e deu ao mundo, entregou ao mundo, para que todo aquele que nele crer, não venha morrer, não venha perecer para sempre, mas encontre, receba, mas tenha a vida eterna. Um pai que ama tanto. A gente fala que o maior amor do mundo é de mãe. Eu tinha colocado aqui, antes de definir o melhor pai do mundo, porque eu vou falar sobre pai, mas eu tinha colocado o maior amor do mundo. Porque a gente fala que o maior amor do mundo é o de mãe. Mas daí vem Deus falando: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de ti. O amor de Deus para conosco é maior do que o amor de mãe, porque que mãe que pegaria o filho dela, o seu único filho, entregaria por uma humanidade, por outras pessoas, e pessoas que não mereciam, mas esse Deus, Ele pega o seu único filho e entrega por toda a humanidade. Porém, João 1, do versículo 11 a 13, coloca aí por favor o Evangelho de João 1, de 11 a 13, diz assim: Ele veio, Deus, esse Pai maravilhoso, Ele envia Jesus, o seu único filho, para nos resgatar, para buscar, mas a princípio, o seu povo, que eram os israelitas, era o povo judeu, era o povo dele, e Ele envia o filho para morrer para aquele povo.
e o texto fala que ele veio para o que era seus, então o filho veio para, o pai dá o filho para esse povo, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, entretanto, todavia, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que creram no Filho, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou pela vontade do homem, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqueles que de alguma maneira entendem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai, Ele entrega o Filho para conquistar mais filhos, para dar essa possibilidade de que todas as pessoas se tornem seus filhos, ou filho desse Pai, o maior, o melhor Pai do mundo. Mas daí, a humanidade, a princípio, aqueles para qual o Pai faz isso, eles não reconhecem, porque antigamente, esse povo era um povo tão religioso, e aqui eu começo a palavra. No Antigo Testamento, a palavra Pai, relacionando a palavra Pai a Deus, aparece 8 vezes. 8 vezes no Antigo Testamento aparece a palavra, era Yahvé, eram alguns nomes que se dava a Deus, falando do seu poder, como Ele curava, como Ele libertava, como Ele fazia, da sua grandeza, da sua majestade, mas não se falava sobre Pai, sobre relacionamento. E as 8 vezes que aparece no Antigo Testamento, falando de Pai relacionado a Deus, falava sobre o chefe. Deus é o nosso chefe, Pai como chefe daquela nação, não como Pai, relacionamento, meu paizinho. E daí vem o Antigo Testamento, os profetas prometendo um Salvador, e eles esperam um rei, um guerreiro, alguém poderoso, e de repente vem um filho. Vem um filho frágil, falando algo que para os judeus, porque os judeus, eles não escreviam, não podiam escrever o nome de Deus, não podiam pronunciar, porque Deus é, daí vem um menino, falando, eu sou filho, Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Aqueles judeus e a perseguição a Jesus começa a coisa que mais irritava os judeus, e os judeus não aceitaram por um dos motivos, e para mim o começo principal, era porque Jesus, um humano, uma pessoa de carne e osso frágil, que não era que não chegou com uma bazuca, que não chegou com um tanque de guerra, que não chegou com com um exército poderoso para... não, a gente está esperando alguém que vai nos libertar. Vem falando, não, o meu reino não é daqui. O reino do meu Pai, o reino que eu vim apresentar, mas Pai, o teu Pai não é o nosso Deus? Como que você fala do nosso Deus que Ele é teu Pai? E daí no Novo Testamento, sabe quantas vezes aparece a palavra Pai, se referindo a Deus como Pai? 270 e alguma coisa, eu não lembro, sim, 270 e poucas vezes. Se você pegar os evangelhos, você vai ver, Jesus se refere a Deus, na maioria das vezes, para não falar em todas, quando Ele apresenta a Deus para os seus discípulos, para a humanidade, Ele apresenta Deus como Pai. Pai, olha, o meu Pai, mas daí é o nosso Pai, o Pai de vocês. Você pega no Sermão da Montanha lá, Mateus de 5 a 7, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver quantas vezes Jesus vai estar falando assim. Depois, Ele já tinha falado que era o Pai dele, mas agora o Pai, quando vocês entrarem, orarem, orem ao vosso Pai,
Pai nosso. E essa palavra pai não era o chefe de estado, era Abba Pai. Paizinho. Jesus estava falando assim, Ele é um Deus poderoso, grandioso, mas a coisa que Ele mais quer é se relacionar conosco. Ele não é um Deus da religião, Ele é sim um Deus poderoso, grandioso, mas o desejo dEle sempre foi, só recordar, lembra com Adão, todos os dias, na viração do dia, ele ia lá, mas ele era o criador de todas as coisas, mas ele se achegava ao homem para conversar, para se relacionar, mas daí o homem de repente, não, porque Deus, e Jesus vem e apresenta esse Pai maravilhoso para a humanidade, e hoje nós temos o privilégio de ter um Pai que é Deus, ou de ter um Deus que é Pai, e um Deus poderoso, Deus que abre o mar vermelho, Deus que derrota o inimigo, Deus que faz as muralhas caírem, o Deus que cura, o Yahvé, o Deus do Antigo Testamento que é poderoso em guerra, aquele Deus, mas aquele Deus, Ele é um Deus que me ama tanto, que pegou seu único filho e fez com que ele viesse para me resgatar. Não é aquele Deus que eu não posso olhar, pelo contrário, é aquele Deus que não só quer que eu olhe, mas quer que eu fale, quer que eu ouça, quer que eu tenha direção, tenha essa intimidade. E o último texto que eu quero para continuar, 1 João 3:1, 1 João, daí Jesus fala tanto desse Pai, que você começa a ler as cartas dos discípulos, e o discípulo amado é João. Talvez o que mais tinha contato era o que na ceia ficava deitado no peito de Jesus, que ouviu tanta coisa, tanto ensino. Você vai nas cartas dele, ele fala tanto sobre filiação, sobre identidade, sobre pai, paizinho, e ele escreve isso daí: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Esse Pai nos amou de tal maneira, que nos concedeu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Esse Pai, veja como é grande, com quão grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não o reconheceu, teve dificuldade. Por isso que o mundo, ele não é tão agradável. O mundo, de alguma maneira, esse povo que pensa diferente, esse povo que age diferente, esse povo que fala diferente, esse povo. Foi assim com Jesus. Foi assim com aquele que veio falar assim: Deus não é aquilo que vocês pensam. Naquela época, não sei se você já ouviu isso, talvez muitos falavam assim: Jesus, você acha que você é o dono da verdade? Porque você está falando que Deus é teu pai? Até parece. Ele veio para vocês, mas vocês não querem acreditar. Mas todos que creem, todos que recebem, todos que aceitam, têm o privilégio de receber o maior Pai do mundo, de receber, de se tornar, de ter tudo o que advém dessa filiação. E quando eu falo por que o tema o melhor Pai do mundo, por que Deus é o melhor Pai do mundo, eu poderia começar, eu marquei 7 aqui, eu vou tentar ver se eu vou começar aqui, vamos ver o tempo aqui, mas eu quero primeiro, como eu tenho falado, pelo seu amor perfeito, porque Ele é o melhor Pai do mundo. Primeiro, pelo seu amor perfeito. Esse amor não depende do que eu faço,
Não é se eu sou bonito, não é se eu sou bonzinho, não é se eu tiro nota boa, não é se eu faço ou se eu erro. Independente do que eu faço, do que eu sou, de qual é o meu erro, esse Pai me ama a ponto de ter enviado seu filho para morrer no meu lugar. Ah, não, mas você é pastor. Não, esse Pai enviou o filho dele para morrer no lugar daquele que acabou de cometer um crime agora. Esse pai ama aquele, o assassino, o adúltero, aquele que fala assim: a sociedade não me ama, o meu pai não me ama, o meu pai me rejeitou, por quê? Porque eu me envolvi com droga, porque eu sempre fui a ovelha negra, porque eu sempre fiz isso, porque não sei o quê, porque... Eu quero dizer, esse pai ama você, ama essas pessoas. Esse pai tem um amor que ele não depende de nada. Não importa quão mal somos, não importa quantos erros nós cometemos, ele sempre vem ao nosso encontro. Exemplo, Adão, ele ia enquanto Adão tinha obedecido. Quando Adão desobedece e se esconde, Deus já sabia que tinha acontecido com Adão. Em vez de Deus virar as costas e falar assim: você quer saber? Não, agora não, Deus vai. Mas, quase brincando de esconde-esconde, como se Deus não soubesse. Adão, onde estás, Adão? Onde estás? Adão, você pode errar, eu sei de tudo, mas eu vim aqui porque eu sou teu pai. E eu quero te resgatar, eu quero te ajudar. Essa busca de Deus ao homem continua. Quando ele vai, Adão começa, se Adão tivesse falado: pequei, errei, falhei, meu Deus, me perdoe. Não, foi a mulher foi não sei o quê. O que o senhor pode fazer? Socorro, não, a gente já deu um jeitinho nosso, a gente já pegou uma figueira ali, uma folha de figueira, a gente pode ficar tranquilo. Parece a humanidade está arrebentada, não consegue mais achar um caminho, e Deus está assim: meus queridos, voltem para mim enquanto é tempo, eu os amo, eu quero ser o pai, eu quero ser como aquela galinha que pega os pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Inclusive essa é uma das palavras que ele fala para o povo de Israel: quantas vezes, Israel, eu quis ajuntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não querem. E nós hoje, a humanidade, o povo, e muitas vezes o povo dele, os filhos dele, tem fugido, porque erra, porque faz, porque aquilo e aquilo. A gente fica: puxa, mas Deus é o nosso Pai, Deus é aquele que nos ama, Deus é aquele que está sempre vindo, falando: filho, volta, filho, eu quero você, filho, eu quero cuidar. Não, mas eu estou sujo, eu estou machucado. Vem aqui que eu tenho remédio, que eu tenho cura, que eu tenho consolo. Esse é o nosso Pai, esse é o melhor Pai do mundo. Não foi só com Adão. Quando ele vê que a humanidade está em calamidade, ele fala assim: Noé, comece a pregar, comece a falar, comece a mostrar que essa humanidade falhou. Construa uma arca para todos aqueles que entenderem o meu plano, sejam salvos. Noé faz, isso era a graça de Deus querendo fazer com que aquela população que estava se dizimando em guerras, em violência, em tantas coisas, ele vendo o povo se destruir, ele envia, ele vai até o povo. Não é o povo que vai até ele, não, ele que sempre envia algum jeito do povo se redimir, se salvar. Ali naquela época era a arca, era Noé pregando, mas o povo: esse Deus, não é esse Deus, é esse Pai, tentando resgatar um filho, é esse Pai. Mas não é só, não termina em Noé, ele chega no ápice. Já não deu certo com Adão, não deu certo com Noé, eu já sei, eu vou mostrar como eu sou pai, eu vou enviar o meu filho, para demonstrar, para eles olhando para o meu filho, e meu filho falando de mim como pai, mostrando como eu sou como pai. Talvez essa humanidade queira
viver debaixo das minhas asas, da minha proteção, do meu cuidado. Mas vem Jesus, e o povo não aceita, o povo não entende, o povo continua buscando os seus próprios caminhos. Parece esses filhos rebeldes, que por mais que os pais tentem, avisam, falam, filho não, e tenta, mas esse é muito, e ele faz de tudo, mas esse é o pai, melhor pai, porque ele não desiste. Depois de Jesus ele envia os apóstolos, ele envia a igreja, ele continua enviando homens, mulheres, amigos, familiares. Ele envia PIB Pirajuí com seus 94 anos. Ele envia, quantas pessoas tem enviado? Os pastores, enviados líderes de célula. É tudo uma maneira dele falar: eu quero que você experimente o meu amor, o meu cuidado. Mas não interessa, venha como você está, porque eu tenho a solução. Eu sou o pai que ama com amor perfeito. Amém? Segundo, porque é o melhor pai do mundo, porque além esse amor perfeito é demonstrado sempre através da sua proteção. É um pai que protege os seus filhos, não é apenas por esse amor, mas pela sua proteção, por tudo aquilo que ele nos promete. Salmo 121, de 1 a 8, eu quero que você leia esse salmo inteiro, vamos ler, eu vou ler. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pode ir passando mais. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O seu protetor, sim, o protetor de Israel. O nosso Pai não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. O seu Pai é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É um salmo. Olha, você viu quantos protegerá, protegerá. O Senhor, que Senhor é esse? O teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, aquele que por ser o nosso Pai, e você que é pai, você sabe como se a gente puder, a gente dá vida para os nossos filhos. Mas daí vem uma palavra que fala: vocês são maus. Vocês sendo maus, vocês fazem isso? Poxa, se você puder, se o filho estiver caindo, você pula, você se machuca para o teu filho não se machucar. Isso é proteção. Mas isso é a proteção de um pai mau, de um pai perfeito, que tem esse amor perfeito, vai muito além. Eu já contei um dia aqui, falei sobre a Ana Laura uma vez, quando ela teve que mudar, ficar uns 2 anos, 3 anos longe de mim, que eu fiquei desesperado. Eu orava todo dia: Senhor, guarda, protege, coloca ela numa redoma, e assim por diante, e ficava e orando tudo, e Deus guardou, Deus livrou, Deus protegeu, Deus trouxe ela para mim, ela ficou comigo, e daí eu comecei a proteger, só que eu baixei a guarda na oração, porque agora ela estava comigo, então agora não precisava Deus proteger, agora eu protejo. Então eu não preciso orar tanto, porque agora, quando ela estava longe, daí tinha que: Deus, é com o Senhor, porque eu não estou lá, olha como a gente é. Então lá o Senhor tem que proteger, agora aqui pode deixar comigo que eu protejo. E daí surgiram situações que eu comecei a ver, e num dia com meu coração quebrado, eu senti Deus falando assim: eu protegia melhor que você, né? Eu falei: Deus, o Senhor protegia, porque o Senhor é um Pai perfeito. Senhor, por mais que eu tente ser o melhor pai, eu jamais vou chegar aos teus pés. O Senhor é o melhor Pai.
Obrigado porque o Senhor continua sendo o pai dela. Porque eu posso falhar como pai, mas o Senhor não vai falhar. E eu quero dizer, se o teu pai falhou com você, esse pai que por meio de Jesus você tem a oportunidade, você foi adotada por esse pai, agora você pode descansar, porque esse teu pai vai te proteger. Se faltou proteção do teu pai biológico, se faltou proteção, se você se sentiu abandonada, esse pai não vai te abandonar, esse pai vai te proteger, esse pai vai te cobrir com as suas asas. Ele está sempre com você, Ele vai guardar a tua entrada, a tua saída, a tua direita, a tua esquerda, a tua frente e a tua retaguarda. Ele está sempre com você, porque Ele não dorme. Aleluia, glória a Deus. Teria outro texto, mas eu vou passar para frente. Ele é o melhor pai do mundo pela sua provisão. Que o pai, uma das funções do pai é prover, ele é responsável por prover, a proteção é uma dessas, mas prover o alimento, prover a saúde, a provisão é responsabilidade do pai. E esse pai celeste, ele fala na sua palavra tanto sobre o cuidado dele, uma época que o povo dele andou pelo deserto, quando não tinha alimento, quando não tinha o que fazer, como fazer, Ele fez chover pão do céu, Ele fez cair pão do céu, durante 40 anos, não tinha o que fazer, mas espera aí, e agora? Ô pai, eu quero comer, imagina aquelas criancinhas, pai, olhava só areia, só não tem animal, não tem nada, meu filho, você quer comer? Não tem. Não, mas espera aí, Moisés, e agora o que a gente vai fazer? Calma que a gente tem um pai, que tudo nos provê. Faltou água, Ele faz brotar da rocha. Faltou carne, ele manda um bando de codornizes para nos saciar. Faltou alimento, não vai ter alimento todos os dias. Espera aí, Ele vai fazer chover pão todos os dias, porque Ele é um pai que provê. Antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós precisamos, e Ele nos ama, Ele nos adotou, não foi para nos deixar mendigar o pão. Davi fala que nunca viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência. Ele fala, eu já fui moço, hoje sou velho. Ele está falando, a minha vida toda, desde pequeno até a minha velhice, eu nunca vi um justo mendigar, passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar um pão, porque o justo é filho de um pai que provê todas as coisas. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus fala, Mateus 6, 26, por favor, Mateus 6, 26, mas se os seus, Mateus 6, 26, observem as aves, falando sobre a ansiedade, a gente fica, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, ele fala, não, vocês não precisam ficar ansiosos, isso, as pessoas, os que não são filhos, os pagãos, os meus filhos não precisam ficar assim. Observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial, aqui não está, tem versões que falam, o Pai Celestial de vocês, o seu Pai, Ele não é Pai das aves, Ele é o Criador das aves, e Ele as alimenta. Quanto mais vocês têm muito mais valor, não precisa mais armazenar em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Coloque em outra versão aí, coloca naquela antiga, na ARC, por favor, vamos ver, deixa eu ver se, esses versículos, vai continuar falando das flores, dos lírios, falando sobre que esse pai é um pai provedor. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai
celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor, mas o que eu queria é isso daí. O vosso Pai as alimenta, quanto mais vocês não precisam ficar, porque o Pai de vocês, além de ser um Pai que ama perfeitamente, que os protege, é um Pai que provê todas as coisas. Amém? Mateus 7, 9 e 11, é um dos textos que eu uso muito para aconselhamento, é um dos textos que eu mais uso, principalmente para pais, quando os pais estão assim agitados. Olha o que eu falo, Mateus 7, de 9 a 11, por favor. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? A resposta é ninguém, nenhum em sã consciência. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Nenhum. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, esse Pai perfeito, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Por isso é o melhor Pai do mundo. Esse Pai, Ele fala, e quando eu penso nesse versículo, eu vou como pai, porque eu faço tudo pela minha filha. A gente faz, e você é pai, quando eu fui lá visitar ela, a gente ficava, eu ficava, Nilva fica, ela, não, se quiser, você quer pagar um lanche, você quer comprar alguma coisa, você não tem condição, mas se puder, você faz, você entra em dívida por causa de filho. Não é bom não entra não. Mas pai sabe que, às vezes, quantos pais aqui, não levanta a mão não, mas já entraram em dívida por causa de filho? Meu Deus, a gente faz tudo por causa de filho. Você entra em rolo que não é teu por causa de filho, né? Então daí vem um texto desse, fala assim, se vocês que são maus, vocês fazem tudo isso por causa de filho, que dirá eu, que tenho um amor perfeito, que cuido, e que sou aquele Deus poderoso, que abre o mar vermelho. Então quando eu penso nisso, quando eu começo a passar por algumas situações, eu lembro que eu tenho um Pai que cuida de mim, que é meu protetor e que me provê todas as coisas. Amém, meu querido? Mais uma, dá para ir mais ou não? Vocês querem mais lições aí? Eu acabei não marcando, não, mas tá cedo aqui ainda. Porque é o melhor Pai do mundo? Primeiro, pelo seu amor perfeito, pela sua proteção, pela sua provisão. Quarto, pelos seus ensinos, ou pelos seus conselhos, pelas suas orientações, pela sua condução. Uma das funções do pai também é ensinar, é orientar, ensina o menino, ensina a criança o caminho que deve seguir. O nosso pai é esse, que ele tem ensinos ricos, ele tem conselhos maravilhosos, e de repente, o filho dele veio trazer os ensinos. Ele fala essas palavras eu não falo de mim mesmo, eu só falo aquilo que o Pai fala. Tudo que Jesus veio trazer de ensino, nada mais é do que os ensinos desse Pai maravilhoso. E Mateus 7, cadê? Mateus 7, deixa eu ver aqui o final, Mateus 7, deixa eu ver aqui, eu não anotei, o final do Sermão da Montanha, 20, nossa, vocês estão rápidos, hein, meu? A turma aí, esse daí mesmo. Jesus, ele passa do capítulo 5, é um sermão que ele vai ensinando, ele vai dando tantos ensinamentos, tantos conselhos, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7. No final desses ensinos, desses conselhos, ele fala o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras, ou esses ensinos, e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai para o 26, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Eu quero traduzir para você olha, aquelas pessoas que crescem com esses ensinos,
que esse Pai maravilhoso nos concede. Filho, faz isso, não faz aquilo, isso é prejudicial para você, o pai é isso, não anda, cuidado com essas amizades, cuidado, não, olha, agora não é hora de comer isso, não, isso daqui é porcaria, não come isso, não, vai lá, vamos começar a praticar um esporte que é legal, sai um pouco da internet, sai um pouco do celular, sai um pouco do tablet, deixa um pouco de videogame, vamos fazer atividade física, vamos ganhar medalha, vai praticar skate para ser o próximo campeão olímpico, vai fazer alguma coisa, sabe, vamos para a escolinha lá, ouvir as lições maravilhosas do professor Dão, mas vamos lá, professor, como eu posso ajudar nesse desenvolvimento, nesses ensinos maravilhosos? O que esse texto está falando? Quem ouve, quem vai crescendo com esses ensinos desse Pai maravilhoso, e não só ouvindo, mas colocando em prática, essa casa, que no caso é a vida dele, vai ser construída sobre esse alicerce, sobre esses ensinos. E a representação dos rios, dos ventos, das enchentes, de tudo isso aí, são os problemas que nós enfrentamos, são as pandemias, são as enfermidades, são as perdas, são tantas coisas que nos advêm. Mas fala que quando nós estamos firmados, alicerçados nesses ensinos, nesses conselhos desse Pai maravilhoso, pode vir pancada aqui, pode vir problema ali, mas eu sou como uma casa construída sobre a rocha, e essa rocha é a palavra de Deus, e essa palavra é o verbo chamado Jesus Cristo, é o Filho que veio nos salvar, que veio nos libertar, e veio nos abrir esse caminho para nos tornar esses filhos também, os filhos mais novos desse Pai maravilhoso. E quando nós entendemos e passamos a ter uma vida praticando esses ensinos, meu querido, nós vamos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. Aquilo que o homem procura, nossa, eu queria ser empresário, ter dinheiro, queria ser rico, queria dizer o que tal. Você quer ser bem-sucedido, porque riqueza não é sinônimo de ser bem-sucedido. Tem muito rico que é infeliz. Quantos ricos você já ouviu que deu um tiro na cabeça? Quantos ricos que você vê que está em depressão? Ué, mas riqueza não garante felicidade? Não. O que garante felicidade é a bênção de Deus. O que garante felicidade é você estar firmado sobre a rocha, porque tanto problema vem para rico, vem para pobre, vem para quem tem, e daí a questão é quem está firmado sobre a rocha, porque quem está firmado sobre a rocha consegue ter uma vida abençoada e bem-sucedida. E esse Pai nos proporciona esse ensino, e eu como pai, eu procurei dar o melhor ensino para minha filha, eu procurei conversava fazendo assim, mas não chego nem perto do que a palavra de Deus, tentei ensinar o máximo para minha filha, mas ainda, eu não chego nem perto desse Pai maravilhoso, porque eu não sei nem nada perto do que Ele sabe, por isso que até hoje eu continuo falando, Deus fala comigo, meu Pai, me orienta, me ensina, continue falando, porque eu preciso de Ti, eu quero continuar tendo a minha vida construída sobre essa rocha, eu quero continuar ouvindo os Teus ensinos, e são ensinos inesgotáveis, são ensinos riquíssimos. Alguns textos mais, Isaías 48:17, Isaías 48:17, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, o seu Pai, eu sou o Senhor, o seu Deus. A gente poderia trocar aqui o seu Deus pelo seu Pai, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir, ou que deve andar. Meu querido, nós temos um Pai que nos ensina, que nos guia, que nos dirige, que nos orienta, sempre o melhor. Que pai que não quer o melhor do seu filho? E daí a gente pode voltar para aquele versículo e falar isso daí, se vocês que são pais maus, querem o melhor para o filho de vocês, que dirá o Pai Celestial? Então vale a pena dar ouvido para os ensinos dele, porque tudo que ele ensina é visando o nosso bem, visando o nosso melhor. E aqui é o meu próximo ponto, porque é o melhor Pai do mundo, pelo seu amor perfeito, pela sua proteção, pela sua provisão, pelos seus ensinos, e porque Ele nos ensina, e a gente pode confiar nos seus ensinos, porque
Ele também é o melhor pai do mundo, porque Ele tem os melhores planos para os seus filhos, pelos seus planos, pelos planos que Ele tem para os seus filhos. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que Deus tem para cada filho dele é planos de paz, planos de esperança, planos de futuro, de prosperidade. Por isso que se você está passando por dificuldades, confie, procure, busque o Senhor. Fala assim: Deus, o Senhor é o meu Pai. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer? Eu não estou vivendo, então eu acho que eu não estou vivendo os teus planos. Então eu preciso retornar. Será que é porque eu não estou debaixo das tuas asas? Eu não estou experimentando a tua proteção? O que está acontecendo? Porque se o Senhor é tudo isso, se o Senhor tem tudo isso, eu acredito, porque é a tua palavra que fala, e o Senhor é fiel, a tua palavra é fiel. Fala que tudo pode passar, mas as tuas palavras não passarão. Então, o que o Senhor tem? Eu quero, porque eu quero viver os teus planos, porque a vontade do Senhor, em Romanos 12:2 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a vontade, os planos desse pai para os seus filhos sempre é o melhor. Vou correr por último, porque esse pai, além de tudo isso que eu falei, ele tem algo que eu acho que todo mundo sonha. Pelo seu amor perfeito, pela sua proteção, pela sua provisão, pelos seus ensinos, pelos seus planos, porque é o melhor pai do mundo, pela sua herança. Que herança que esse pai proporciona, nos deixou, e nós temos a oportunidade. Gente, já viu filho brigando por herança, filho, irmão, pai deixa lá uma casa, sai filho, os irmãos lá que era tudo amigo, de repente vira a cara por causa de uma casa, começa a ter conflito, daí os filhos entram, é primo que briga, é tudo por causa de uma casa, por causa de 100 mil reais, por causa de coisa assim. Esse pai deixa uma herança, e eu quero dizer, é uma herança já igual para todos, é uma herança assim que todo mundo tem a possibilidade. Romanos 8:14-17 diz algo muito especial. Eu vou ler alguns textos aqui agora para isso, porque nós precisamos ter algumas coisas em mente, meu querido, porque diante das lutas, das dificuldades, a gente às vezes fica, será que tem valido a pena servir? Será que, meu querido, eu quero dizer que eu tenho experimentado todas essas coisas. E não é, pastor, mas você não perdeu o filho? Já perdi, mas eu, nada disso, eu perco a proteção, o cuidado, eu sinto inclusive nessas situações, porque numa situação dessa era talvez para a gente ter parado, ter desistido, ter entrado em depressão, ter murmurado, e eu quero dizer que isso daí só serviu para eu crescer, só serviu para eu amadurecer, só serviu para eu me fortalecer, só serviu para a gente, para eu e a Nilva, nós como família, percebermos que a nossa vida aqui é para o Senhor, é para Ele, Ele é o dono nosso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, Ele nos ama, Ele demonstra isso dia após dia, Ele demonstra em cada detalhe. E eu não tenho nada, como diz Paulo, o amor de Cristo, esse amor perfeito, essa proteção, essa provisão, os ensinos dele, tudo isso que ele faz, e essa herança, só me constrange a dedicar a minha vida, a entregar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, o meu amor, o meu coração, a minha paixão, Ele é o meu tudo, e eu quero viver isso, por isso que eu tenho percebido a minha vida prosperar, quando financeiramente, não, meu querido, em tudo, eu tenho cada dia mais tido dias alegres, felizes, satisfeitos, realizados, porque é Ele que tem feito isso. Eu tenho me deleitado, porque eu olho para um pai que eu tenho,
Fala assim, olhe para uma mãe, olhe para uma família, olhe para minha esposa, olhe para sogros, para cunhados, irmãos, filha. Eu olho para tudo que eu tenho, para uma igreja, eu começo a olhar, se eu for falar aqui eu não vou parar. Eu falo, Deus, tudo isso é maravilhoso, mas daí eu lembro, foi porque um pai, o maior pai, permitiu e me deu, através de Jesus, além de tudo isso daí, mas Ele é o principal, porque toda dádiva, todo dom perfeito, dom é presente, toda dádiva, todo presente perfeito, maravilhoso, vem do Pai das luzes, ou seja, do nosso Pai, desse Deus maravilhoso. Então, meu pai é presente dele, minha família é presente dele, essa igreja é presente dele, a minha vida, tudo que eu tenho é presente dele, porque um dia, através de Jesus, ele entregou o seu único filho, mas por um objetivo, para não ter mais um único filho. Ele enviou o seu filho unigênito, mas quando Jesus ressuscita, não ressuscita como filho unigênito, ressuscita como filho primogênito, porque daí na cruz, Jesus, esse filho unigênito, ele se torna primogênito, porque na cruz ele abre um caminho para todos nós termos a bênção de nos tornarmos filhos do melhor Pai do mundo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Romanos 8, 14, de 14 a 17, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Eu perderia tempo falando sobre adoção aqui, que eu já falei, mas assim, a adoção é algo muito especial, é aquilo, tem gente, eu vou tentar falar rapidinho, que quando descobre que é adotado, tem uma sensação assim, eu fui rejeitado pelos meus pais, eu fui abandonado, mas com isso, ele está jogando, é o inimigo soprando algumas coisas, porque Deus nos adotou, nós somos filhos adotados. Agora isso é uma bênção, eu falo, nunca esqueço de uma aula no seminário que eu tive sobre isso, que somos filhos adotados, porque filho legítimo você não escolhe, filho vem, você ama porque você gestou, você teve lá, você sonhou, nasceu e você é teu, você dá o nome e coisa. Agora filho adotado, ele é desejado, ele é sonhado, ele é escolhido, a pessoa vai lá, ele não tem meu sangue, mas eu quero, independente que ele tenha meu sangue, eu quero dar o meu amor de pai, meu amor de mãe, ele vai ter meu nome, ele vai ter a minha herança, ele vai ter o direito do filho legítimo, e a gente conhece, e é muito, pais, filhos adotivos que têm mais do que filhos, mais quando eu falo não é de financeiro, tem mais amor, mais carinho, porque aqueles pais muitas vezes é o sonho deles, eles adotam, mas muitas vezes o filho que é adotado, ele parece que o inimigo trabalha tanto, que ele perde tudo isso, ele fala assim, puxa, eu sou privilegiado, porque alguém me amou de uma maneira que me escolheu, que entregou tudo por mim. Foi isso que Deus ele entregou o filho legítimo dele, para morrer, para nos adotar, para nos dar um nome, para nos dar uma herança, para nos dar tudo isso que eu falei. Isso é bênção, isso é uma identidade. Hoje eu tenho uma identidade. Não, eu sou filho do pastor Mário, mas acima do pastor Mário, eu sou filho de Deus. Se você às vezes, você é filho, não sei, você é filho de Deus e herdeiro com Cristo. É isso que esse texto vai falar. Nós temos uma identidade. E você já viu aquela, não mexe com aquele porque ele é filho de fulano, ele é filho do delegado, ele é filho do Pedro Portilho. Isso daí um dia o Lucas explica, isso daí, já explicou na juventude, mas você está falando que você é pedigree, eu sou filho de fulano, você está falando, e às vezes a gente fica assim, cara, você é filho de Deus, de Yahvé, daquele Deus que
pode todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra. Ele te amou tanto que Ele quis falar, não, peraí, eu quero fazer, não só como criação, mas eu quero trazer ele para um relacionamento, eu quero amar, eu quero proteger, eu quero cuidar, eu quero dar uma herança, eu quero dar um nome, eu quero fazer, e daí você vai ficar, não, mas eu fui abandonado, eu tenho um monte de frustrações. Não, meu amor, meus queridos, é que eu falei meu amor de novo, não tem jeito, não sei, isso daqui é um caso de amor sério que essa igreja, viu? Meus queridos, isso daí é para curar todas as feridas, é para restaurar tudo aquilo, o que Deus, o que esse Pai maravilhoso fez em Jesus para nos tornar filhos e nos dar tudo que Ele nos deu, é para falar assim, gente, eu conheço pessoas adotadas que entenderam, foram tão bem sucedidas, porque a família que adotou proporcionou saúde emocional, física, estudo. Essa pessoa se alegrou tanto, se tornou uma pessoa tão bem sucedida, que depois ele falou assim, cara, acho que em vez dele se revoltar com a família, ele falou, acho que, o que será que aconteceu? Pediu permissão para os pais, e foi em busca dos pais legítimos, para falar assim, eles devem ter alguma situação, será? E hoje eu tenho condição, eu posso ajudar, eu quero lá, você pensou se ela tem culpa, se a minha mãe tem culpa, pensou se o que o inimigo era servo de Deus, uma história linda, daí foi atrás, a mãe era drogada, tinha um monte de questões, ele ajudou, restaurou, orou, liberou perdão, tratou a culpa e fez, é isso que a gente tem que fazer. Esse Pai que nos adotou, nos tem proporcionado coisas, cura, libertação, transformação, para amanhã depois, se alguém feriu, se um pai feriu, se um pai legítimo, ou se tiver abandono, tudo, eu tenho que ser tão restaurado, a ponto de começar a curar quem tem problema com identidade, quem tem problema com rejeição, com tudo, porque eu fui tão suprido em Deus e em Cristo, que agora eu quero ajudar, eu quero tudo aquilo que tem problema, porque em Deus, essa adoção me proporcionou muito mais, inclusive essa herança, que eu volto aqui, eu vou terminar aqui, que eu começo a falar e não paro, mas vamos lá. Pois vocês não receberam o Espírito que nos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, trazendo uma identidade. Próximo, se somos filhos, mesmo por adoção, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, do nosso Pai, e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, porque ser cristão, ser filho de Deus, às vezes exige renúncia, às vezes exige dificuldade, não é Jesus como filho desse Pai, Ele sofreu aqui, então muitas vezes nós vamos sofrer aqui por sermos filhos de Deus, mas Ele está falando que nós temos herança, assim como Jesus, mesmo que sofreu aqui, mas depois recebeu o nome que é sobre todo nome, que está acima de todos os nomes, foi receber um trono, e tudo aquilo que Jesus recebeu, nos tornamos co-herdeiros com Cristo, então nós somos herdeiros de Deus, tudo aquilo, e co-herdeiro com Cristo, ou seja, tudo que Jesus recebeu, sabe aquele corpo glorificado quando Jesus ressuscitou? Eu e você vamos receber um igual. Sabe aquele corpo de atravessar a parede, de sair daqui e ir para outro lugar, se teletransportar? A gente vai ter um corpo daquele lá. Ah, mas você acha que isso é só? Não, nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Hoje a gente filhos de Deus, nós sofremos, nós às vezes temos essa situação, nós gememos, mas um dia nós seremos libertos, nós seremos igual Ele é. Último versículo aqui, 1 Pedro 1, 3 e 5, eu estou nos últimos 2 versículos e a gente já está encerrando, já vou orar com você. 1 Pedro 1, 3 a 5, 1 Pedro 1, de 3 a 5,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Não é uma herança que vai ser perdida com o tempo, a gente não vai perder como alguns filhos que recebem herança, perde. Essa herança não tem como perder, perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para quem? Para vocês, para os filhos, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Meu querido, tem herança para você. Eu queria ter um pai rico. Não, não tem herança. Meu pai não está deixando nenhuma casa. Meu pai não está deixando nada. Meu querido, teu Pai Celeste está deixando coisas que você nem imagina. A palavra de Deus, sabe o que Deus, esse Pai está deixando para você? A palavra de Deus fala assim que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma conseguiu imaginar as coisas pela qual eu e você temos direito e está lá, aguardando aquilo que o Senhor preparou para aqueles que nele esperam, para aqueles que estão aguardando aquilo futuro. A gente nem imagina o que nos espera. Olha só uma palhinha, 1 João 3,2, por último. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Hoje, nós já tomamos posse de algumas coisas. Hoje nós damos ordem a espírito maligno, hoje nós oramos, acontece cura. Isso é tudo uma herança que nós conquistamos pela ressurreição de Jesus. A salvação, nós conseguimos experimentar algumas coisas, curas, o evangelismo, são tantas coisas, a igreja, o corpo, a família, a comunhão, são tantas coisas, mas ainda é pequenininho, a gente está preso nesse corpo, a gente está preso nesse tempo caído, mas um dia, a gente vai receber a nossa herança. E sabe o que vai acontecer quando a gente receber? Amados, agora somos filhos de Deus, nós já somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, de receber, porque o receber tem a ver com aquilo que a gente vai ser e vai se tornar, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, você vai ser semelhante ao teu irmão mais velho, você vai ser semelhante volta lá, não terminei. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Até isso nós o veremos face a face, mas não só o veremos face a face, nós seremos como Ele. A gente vai receber, a gente vai ter tanta coisa, meu querido, que as pessoas não têm noção. Se a gente tivesse noção, por que você acha que Paulo, como ele fala no capítulo, se eu não me engano, 15 de 1 Coríntios, não lembro onde, que ele fala assim, se Jesus não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, a nossa fé. Ele falou, se não houvesse ressurreição, eu estaria correndo risco todos os dias à toa, eu estaria me colocando, o que ele está falando é assim, você sabe por que eu enfrento feras? Você sabe por que eu enfrento naufrágio? Você sabe por que eu dou meu pescoço se quiser arrancar o meu pescoço? Sabe por que eu vou preso? Sabe por que eu não tenho medo de nada? Sabe por que eu não temo a morte? Porque eu sei que eu tenho uma herança muito maior e melhor do que qualquer coisa que essa vida possa oferecer. Então, para mim, o morrer é o quê? Para mim, o morrer é lucro. Mas como, esse cara é doido? Não, porque ele tinha noção da herança que ele tinha. E o viver é Cristo. Porque eu estou aqui só para viver essa vida que esse meu Pai que deu, que esse Pai eu estou para representar, para expressar o amor dEle, para expressar a bondade dEle, para manifestar Ele. Assim como o filho mais velho, o primogênito enquanto esteve aqui, manifestou Ele,
eu como filho mais novo, precisaria fazer a mesma coisa, ou seja, eu preciso fazer a mesma coisa. Se você for ver, os discípulos fizeram o que Jesus fez no seu ministério. Os irmãos mais novos de Jesus, os que conviveram com Jesus, viveram como Jesus viveu. Eles foram realmente filhos desse pai do irmão mais velho. Muitas vezes nós estamos, glória a Deus, aleluia, Deus, o nosso pai, tal. Mas na hora de demonstrar quem é o nosso pai, não, que nós possamos sim agradecer, ter um coração grato, reconhecer que é um privilégio termos o maior pai de todos os tempos, o melhor, aquele que supre, aquele que faz, mas que nós possamos nos tornar a expressão dele, possamos ser o reflexo dele aqui nessa terra, possamos ser o reflexo desse pai como pai, possamos ser o reflexo desse pai como mãe, possamos ser o reflexo dele como filho, porque o filho dele, primogênito, Jesus, foi o reflexo dele como filho, obediente, amoroso, submisso, humilde, manifestou, se deu, se entregou pelo reino. Os irmãos, nossos primeiros irmãos lá da igreja primitiva, nós precisamos manifestar isso, porque daí as pessoas vão olhar, vão falar assim, aquele povo é cristão. Por que você está falando? Porque é a maneira como eles vivem parecido com Jesus. É Jesus, é porque Jesus é o irmão mais velho, eles imitam o irmão mais velho. Eu acho que já ouvi o Lucas e a Kelly falar que o Dani imita muito a Manu. Se você tem 2 filhos, você vai reparar, eu já vi bastante as crianças mais novas imitar os seus irmãos. Eu não imitava muito as minhas, porque eu já tinha juízo na época. Brincadeirinha, meus queridos. Só quis dar uma cutucada, tá? Desculpa, viu? É brincadeira, meu querido. Sabe que eu te amo. Mas é assim, a gente imita os irmãos. Por que a gente não imita o nosso irmão, aquele que abriu o vivo e novo caminho? Aquele que deu a oportunidade para nós hoje termos o privilégio de termos o melhor pai do mundo, aquele que não é só o Deus Yahvé poderoso, mas que abriu uma maneira de nós podermos falar, paizinho, Abba Pai, meu Pai, eu te amo, obrigado pela proteção, pela provisão, pelo amor, pelos ensinos, pelos planos que o Senhor tem para mim, obrigado pela herança, por tudo, e que eu possa te honrar. O Senhor me ajude a te honrar como alguém que reconhece, que as pessoas possam perceber e olhar, eu sei de quem você é filho. De quem? Você é filho de Deus, porque eu percebo Deus em você. Eu vejo Deus em você, eu vejo o amor, eu sinto o amor de Deus em você, eu sinto, toda vez que você fala, parece que é Deus falando comigo, cada vez que eu estou perto de você, parece que algo acontece, eu consigo, isso é Deus, e isso é possível, porque esse Deus, não apenas enviou o seu Filho, primogênito, mas depois que esse primogênito subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito para habitar todos os seus filhos, para que assim como o Filho dele, primogênito Jesus, se manifestou aqui com poder, com autoridade, porque o fez pelo poder do Espírito Santo, hoje Ele envia o seu Espírito para nos auxiliar nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, e para nos afirmar, vocês são filhos de Deus. Esse Espírito toda vez fala, você é filho de Deus. Você não, mas eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Você pode, porque você é filho de Deus. Mas eu tenho medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu
você, com você. Ah, mas aconteceu isso. Não tenha medo, porque você é filho de Deus. O teu Pai está junto contigo e vai te curar, e vai te fortalecer, e vai te livrar, e vai ser contigo. Meus queridos, esse Pai, toda vez que eu passo por dificuldades toda vez que eu passo por situações, eu lembro desse texto. Se vocês que são pais maus, sabem e desejam o melhor para os seus filhos, quanto mais esse pai, eu olho e falo: Pai, obrigado, porque então eu imagino que o Senhor já está intervindo, eu acredito que o Senhor já está fazendo, e se o Senhor não faz, é porque o Senhor tem algo melhor que eu nem imagino, porque eu sei que o Senhor me ama, porque aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Esse Pai, que Ele seja honrado nessa noite, louvado, e que nós como pais terrenos possamos nos espelhar a Ele, que nós como seus filhos possamos nos espelhar a Ele, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, em todas as nossas funções, e que a glória seja dada a Ele, porque a palavra dele em Mateus também fala que os homens, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Cada vez que nós fizermos, cada vez que a nossa luz brilhar, ou seja, a luz de Deus brilhar em nós, através de nós, e as pessoas perceberem, as pessoas vão glorificar o nosso Pai. Como é gostoso para um pai receber elogio dos filhos. Deus, Ele quer receber elogio, falar assim: nossa, que bênção que é o pastor Marinho, que bênção que é isso, que está cumprindo, que nós possamos dar muita glória, as pessoas possam glorificar a Deus através das nossas vidas, por causa de nós, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar com você.